ter passagem nele que é simbólico, outros são literais, mas eu gosto de ler Apocalipse. No capítulo 1, verso 3 da linguagem atual, diz que feliz é aquele que lê o Apocalipse e guarda as palavras destas profecias. Então, a pessoa que lê é feliz. Pode ler, você vai ficar feliz de ler. Diz assim: então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Eu estou lendo na linguagem atual, de repente está com outra Bíblia, dá um pouquinho de diferença. Eu gosto disso aqui, que ela é um pouco mais esclarecida. Como eu tenho dificuldade de esclarecimento, eu gosto mais dessa aqui. Verso 12: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foram abertos outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que havia feito. Deixa eu voltar um pouquinho. Os mortos foram julgados de acordo com o que havia feito, conforme estava escrito nos livros. Pode tomar assento. Eu acredito que no decorrer desse estudo nós iremos ser alertados, tirar várias lições para a nossa vida. Deixa eu exigir do pastor Adnilson, senta nessa cadeira aqui assim. E você vai ler bem devagar, senão não chegar no final não tem problema. Nós estamos aqui para obedecer. O povo entender o que a Bíblia está falando. Porque se eu falar, o povo não vai entender, mas se a Bíblia falar, vai. Glória a Deus. Apocalipse, irmão, no livro de Apocalipse, é cerca de 50 vezes o Apocalipse é feito menção de tronos. Mas esse trono que nós vamos falar hoje, trata-se de um trono de juiz elevado, puro, santo. Deus está sentado nele. Diferente dos demais tronos, que vai ter trono para a igreja, né, e assim sucessivamente. Então, Apocalipse registra 50 vezes a palavra trono. E nós vamos ver aqui o aspecto do que está sentado no trono. Apocalipse, se você quiser abrir, eu vou ser bem devagar. Apocalipse no capítulo de número 4, o versículo de número 1, 2, ou seja, versículo de número 2, 3, 9, depois 10 e 11, vai falar aqui o aspecto do que está sentado no trono. Se tiver a Bíblia atualizada, a linguagem atual, pode ler nela. Pode ler alto. Apocalipse de número 4, versículo 2, 3, 9, 10 e 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. E era enfeitando o trono. E era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. O 10. E os 24 anciãos
prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Nesse texto nós vemos aqui dois grupos. Um grupo adorando a Deus, o que está no trono, né? Vamos voltar um pouquinho. Já foi lido ali, então nós vimos aqui que um instante foi dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém assentado nele. E aí vem o aspecto, no verso de número 3. O seu rosto brilhava como brilha as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Então, era um brilho que parecia, lá na internet, se for procurar essas pedras lá em vídeo, vocês vão achar a aparência linda delas. Era a aparência do que estava assentado no trono. Louvado seja o nome de Jesus. E aí segue, né? Cada vez que os 4 anciões, 4 seres vivos, cantavam hino de glória, honra e agradecimento ao que estava sentado no trono, o que vive para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Eu espero que nós estejamos desse lado, naquele dia, do lado dos que estão adorando a Deus, pertencendo aos grupos, ou seja, o grupo que está adorando o nome do Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez. E tudo que Ele fez é existente pela própria vontade dEle. Louvado seja Deus. Eu quero estar do lado desse grupo. Espero que todos aqui se encontrem do lado do grupo que estará adorando o nome maravilhoso do Senhor e agradecendo a Ele por tudo o que existe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja o seguinte: nós estamos estudando a respeito do trono branco. O trono branco é julgamento das pessoas que não quiseram Jesus, que rejeitaram Jesus, que viveram na vida de pecado. Então o trono branco é para julgamento dessa gente, né? Mas a igreja, ela não estará perante o trono branco, ela não vai ser julgada diante do trono branco. A igreja vai ser julgada por Jesus Cristo, para receber galardão. E nesse instante, então, ela já está salva, já está livre de condenação. Nós vamos ler isso aí em capítulo 5 do Evangelho de João, né? O verso 24, ele falando aqui que a igreja está salva, não passa pelo trono branco para o juízo final. Diz aqui o Senhor Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, também tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então esse julgamento aqui não é para a igreja. A igreja já passou da morte para a vida. A igreja não vai ser julgada. Tem uma tradição aí que diz que ela não entrará em condenação. O trono branco é para ser condenado, né? Quem estiver lá vai estar em condição de réu, de prisioneiro e assim por diante. Eu não fiz essas anotações
porque a cabecinha já não anda muito boa mais. Se eu não fizer anotações, aí eu enrolo a coisa toda. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho que fazer anotação, senão não dá certo, né? Então, irmãos, a Bíblia diz, nós lemos lá no verso 11, que a hora que é aberto os livros, o céu e a terra desaparecem. Eu tenho um pensamento comigo, não sei se os demais aqui, a terra não quis testemunhar, o céu e terra, a natureza, ela não quis testemunhar esse juiz que, segundo a Bíblia, ele é sem misericórdia. A misericórdia acabou ali no julgamento final, não existe mais misericórdia. Hoje nós estamos vivendo debaixo de misericórdia, debaixo de graça, mas ali não vai haver misericórdia. Observa que o livro de Mateus, no capítulo 24, quando o apóstolo João viu a terra, os céus, os astros, tudo que há no firmamento se desaparecer, Jesus também afirma isso aí, em capítulo 24 de Mateus, o versículo de número 35. Ele afirma que o céu e a terra vai passar. Deixa eu ler o verso. O céu e a terra, Jesus falando, desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então Jesus confirma isso que o apóstolo João viu, no versículo de número 11. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém aí, abre a Bíblia aí para mim, irmão Adnilton, no livro de 2 Pedro, capítulo 10, ou capítulo 3, versículo 10 e 11 e 12. O apóstolo Pedro descreveu esse momento do desaparecimento da terra, do céu e de tudo que foi criado pelo Senhor. Apocalipse 21, versículo de número 5, diz que Deus vai criar nova todas as coisas. A terra vai desaparecer, o céu vai, os astros vai. Vamos ver o que Pedro fala aqui, presenciando esse momento aí. 2 Pedro 3, 10 ao 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, ou perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do Senhor, Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém. Eu sei que muito crente fica de olho regalado, porque a coisa não é brincadeira, é difícil. O que esses elementos aqui? São tudo aquilo que foi criado por Deus nesse mundo de agora. Vai se derreter em fogo, vai acabar em fogo, vai desaparecer em fogo. A minha Bíblia, a minha tradução fala que vai derreter, tudo vai derreter, vai acabar. Aí o apóstolo Pedro, ele dá um conselho, no versículo de número 11, ele diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Ele faz uma pergunta. Vocês sabem que tudo isso vai acabar, vai ser exterminado, vai desaparecer. Vocês sabendo disso, que tipo de gente vai ser destruído,
sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? E aí ele continua dando um conselho. Na parte B do versículo, ele diz o seguinte, eu vou só acrescentar aqui o meu parecer, ele diz assim: vocês precisam ser assim, deve ser agradável a Deus e dedicado a Ele. Você está sabendo que esse tempo vem, então seja agradável a Ele, seja dedicado a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muita gente hoje, ou seja, muitas igrejas, há um tempo atrás acontecia assim, aqui. Na hora da palavra, era muita gente que saía para fora. Ficar lá de fora. Irmãos, nós vamos ter que ter cuidado com isso. Para quando for pregada a palavra, nós prestarmos atenção na palavra. Porque é essa própria palavra aqui é que vai nos julgar no dia do juízo final. Aí ele continua no conselho, no verso de número 12. Espere a vinda do dia de Deus e faça possível para que venha logo. Está parecendo que muitos crentes estão atrasando a vinda do Senhor, segundo ele está falando aqui. Por causa da longanimidade, da misericórdia do Senhor, Ele está esperando muito crente se consertar na presença de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz: espere a vinda do dia de Deus e faça possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Lê o versículo 12 para nós aí, irmão Adineuto, do Apocalipse 20, versículo de número 12. Ou seja, aguarde um pouco. Oi, pode ler, está certo. Estou só corrigindo para não fazer nada errado aqui. Capítulo 20, verso 12. Preste atenção ou acompanhe aí na sua Bíblia. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Certo? Terminou, né? Terminou. Amém? Então, irmãos, observe aqui o versículo de número 12, que adiante do trono branco não escapa ninguém. É rico, é pobre, é doutor, é advogado, é juiz, todo mundo estará lá para ser julgado segundo as suas obras. E Deus é tão paciente que vai julgar um por um. Ele não vai dizer: Nova Ponte, a sua sentença é essa. Não, o julgamento é um por um. Quando diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Não vai julgar coletivo, é cada um. Deixa eu falar, contar aqui um acontecido para os irmãos. Uma determinada pessoa aqui em Nova Ponte,
cometeu um delito aí e pagou uma testemunha para poder testemunhar a favor dele. Não vou falar o nome, porque é fora de ética, não falo o nome, né? Aí chega lá, quando o juiz chama ele, que era testemunha, gente, juiz ele sabe se está falando a verdade ou não. E ele viu que ele estava falando mentira, ele dá um tapa na mesa e falou: você está mentindo, rapaz. Ele caiu sentado no chão. Quando o juiz deu tapa na mesa lá e falou que ele estava mentindo. Irmão, se um juiz pecador, quando faz isso, o ser humano treme e teme, imagina o juiz dos juízes, o juiz que julga segundo a reta justiça. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo. As pessoas vão estar lá ouvindo a sua condenação. Eu acredito que calado, cabisbaixo e tremendo. Isso é uma conjectura minha. Ninguém é obrigado a concordar com isso aí. Porque é um juiz que julga segundo a reta justiça. Julga segundo as obras dos homens. Agora as obras dos homens é tão ruim que até deitado na sua cama, ele está maquinando mal para o outro dia. Está pensando em fazer alguma coisa de ruim no outro dia, né? Então João teve aqui a visão das pessoas colocadas em pé, em sentido judicial. O que é isso? Como prisioneiro, culpado, condenado diante do tribunal da justiça divina. E quando eles estão ali em pé, nesse sentido judicial aí, aqui, a Bíblia diz que abre-se os livros. E aí eles são julgados segundo a reta justiça divina. E abre-se os livros e registra cada pensamento, palavra, ação dos seres humanos. Pecadores todos registrados por divina onisciência de Deus. Julgado pelo pensamento. Deixa eu afirmar mais uma vez, não é a igreja, mas as pessoas ímpias. Até o que eles pensam será julgado. Abre para mim, Apocalipse capítulo de número 18. Para adiantar, ler só o versículo de número 7. Apocalipse 18 e 7. Quando ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Amém? Vou ler aqui na minha versão. Dê a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória, ela deu a si mesma. Porque ela pensa, olha aí, o pensamento, o julgamento por pensamento. Porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Está falando aqui da Babilônia, que ia entrar em juízo, mas estava lá assentado, como se fosse uma rainha, como se nunca fosse sofrer. Babilônia, os irmãos sabem, foi construída por Nabucodonosor, e era uma cidade grande da época, e que tinha na sua beleza até jardim suspenso, que era
uma das 7 maravilhas do mundo atual, daquela época. Era luxo, Babilônia. Mas os pecados de Babilônia foi amontoando a cada dia, amontoando o pecado, até chegar ao topo do céu. E aí parece estar tudo tranquilo. E nós precisamos ter cuidado com isso. Pecado mata. Pecado não dói. E se crente facilitar, ele amontoa o pecado. É só descuidar, amontoa o pecado, chega ao topo do céu. Aí ela aqui, a Babilônia que se dizia estar sentada como rainha, e que ela não ia sofrer. Volta lá no mesmo capítulo 18, lá do versículo 1 adiante, para os irmãos verem o que aconteceu com ela, que estava pensando, que estava sentada como rainha, não era viúva, e que ela não ia sofrer, nunca. Olha aí, o que ela vai sofrer? Então, irmãos, pensamento, julgado pelo pensamento. Se a pessoa pensa determinada coisa e acha que não vai ser punido, estou falando de pessoas não crentes, pessoas que não querem Jesus. Vê o que acontece aí. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha... Que coisa dessas coisas? Dela pensar que estava sentada como rainha e que nada ia fazer ela sofrer. Aí agora vocês verem. Que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Pode mais. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouviu outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, aí, tá e vendo? Deus se lembrou das suas iniquidades delas. Pode ir um pouquinho. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vós deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Amém. Tinha crente lá, né? Sai dela, povo meu, para não incorrer nas suas pragas. Observa aí, quem estava pensando que estava tudo bem, estava sentada como rainha. Os pecados da Babilônia, irmãos, era prostituição, nós ouvimos ali, era idolatria, era uma série de pecados que foi amontoando até chegar ao topo do céu. E ela tranquila, achando que estava tudo bem. E esse perigo nós corre ele hoje. Apesar de não ser para a igreja, esse trono e essas pragas. Mas se nós não prestarmos atenção, não servir a Deus com dedicação, conforme nós lemos nessas passagens atrás, nós podemos nos encontrar diante de Deus no trono branco. Pessoa que vive com a vida pecaminosa em prática, pode estar na igreja, pode ser membro da igreja, pode estar desenvolvendo a obra de Deus, mas se ele vive incorrendo nesses pecados, ele vai se deparar diante do trono branco. Daniel, no capítulo 7,
o versículo de número 9, ele tem uma visão nos céus. E ele, quando ele tem essa visão, ele continua olhando e vê que foram postos uns tronos. Num daqueles assentou aquele que sempre existiu. Quem sempre existiu? Jesus. Sempre existiu. Ele continuou olhando e viu que aquele que sempre existiu assentou num desses tronos. E dizia que a sua roupa era branca como a neve. E os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas parecia labareda de fogo. A visão dele. E de um lugar em frente do trono até o rio de fogo, havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou-se o julgamento e foram abertos os livros. Aqui nós chegamos em dois grupos. Milhares de pessoas estavam adorando aquele que estava sentado, que é Cristo Jesus. Mas milhões de pessoas estavam em pé adiante do trono. O que significa em pé aqui? Para ser julgado e condenado. Deixa eu olhar a hora aqui para não passar da hora, né? Então há ali dois grupos, um grupo que está adorando, um grupo que está glorificando ao Senhor, e há um grupo de milhões. Deixa eu voltar aqui. Quem está com esse texto aí? Deixa eu voltar aqui. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos, num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labareda de fogo. E de um lugar de frente ao trono saía rio de fogo. Havia milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado. Agora, do outro lado, no trono, muitos milhões estavam de pé na presença dele. E começou o julgamento. E foram abertos os livros. Louvado seja o nome de Jesus. Parece que tem muito mais gente para ser julgada do que gente que vai entrar no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 18. Julgado por pensamentos. Lê para mim, aqui Apocalipse 18, versículo 6, 7. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou em delícia, Pode ir, verso 7. esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, não sou viúva e nem verei o pranto.
julgada por este pensamento. Pode sentar, irmão Adnilton. Então, os pensamentos também vai ser julgado perante o trono branco. Vamos correr. Vamos ver aqui quais os pecados que eram cometidos na Babilônia lá. Quais os pecados da Babilônia? Adultério, prostituição, ateísmo prático, abandono da palavra, violência, idolatria, falta de discernimento espiritual. Livro da vida, este livro contém os nomes de todos os redimidos. Então, havia ali, no presente momento ali, as pessoas com vários tipos de pecado. E que foram julgados. Daniel capítulo 12, versículo de número 1. A seguir diz assim: e o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grande aflição, como nunca aconteceu desde que as nações existentes. Mas nesse tempo serão salvos todos o povo de Deus que estiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Esse livro de Deus. Esse livro aqui não é o da igreja. Esse livro aqui é dos judeus. Então, todos que forem encontrados, apesar das tragédias que já aconteceu, será salvo. Julgado segundo as obras dos seus pensamentos. É tanto julgamento nesse trono branco que dá para fazer estudo de horas e horas. Lucas capítulo 8, versículo 17. Julgado segundo as obras dos seus pensamentos. Quem achar aí pode ler, por favor. Lucas capítulo 8, versículo de número 17. Achou? Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir à luz. Amém? Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. É isso aí, diante do trono branco, não há coisas escondidas lá. Não há coisas escondidas. Vamos correr. Romanos, capítulo de número 2, o versículo de número 16. Então, irmãos, esse julgamento lá, tudo vai vir à tona. Todos os pensamentos vão ser descobertos. Romanos 2, o verso 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Quer ver coisa escondida lá. Não estou falando de igreja não, irmãos. Estou falando de pessoas que vai ser julgada para ser condenado diante do trono branco. Que às vezes com o tempo que eu estou levando aqui, às vezes há alguma confusão. Né? Então, isso aqui é julgamento deles. Nós vamos encerrar por aqui, que a hora já passou. Aqui há também julgamento pelas palavras. Tudo que fala aqui vai ser julgado, avaliado lá, diante do trono branco. Agora a igreja não vai estar diante do trono branco. Leva a sua vida de santificação, de leitura da palavra de Deus, de correção na sua caminhada, na sua vida espiritual, para nós não estar lá sendo julgado pelas palavras. Tem crente que fala demais.
Como diz o ditado aí, conversa muita abobrinha, fala muito nas costas. Pode falar muito aqui, vai ser descoberto tudo revelado lá. Mateus capítulo 12, verso 37, eu vou ler e parar por aqui, porque as horas já foi. Falta 4 minutos para as 9, né? As obras já foi. Julgado pelas palavras. Capítulo 12 de Mateus, versículo 37. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Há muitas palavras que crente fala que ele vai ser julgado por elas. Ou até ir parar, às vezes, diante desse trono branco. Tem crente que fala demais, estou repetindo. Fala demais. E aí está o perigo de Jesus vir, ele subir no arrebatamento e parar diante do trono branco. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã.